vamos a mais um bloco de resolução de questões para residências em saúde, tá certo? O tema, né, a gente já está trabalhando, é saúde pública. Então eu trouxe mais uma bateria de questões e algumas questões vou precisar explicar um pouquinho mais para vocês, vai demandar uma aula, né? Outras são bem objetivos, para vocês verem que algumas residências, elas cobram, dentre todo o conteúdo de conhecimentos gerais, ela cobra uma miscelânea, aquelas questões mais difíceis e aquelas questões que são, né, um pouco mais fáceis. E isso é para mesclar, né, e também quantificar e qualificar, né, o aluno. Então não é só para quem estudou muito e também não é para quem estudou pouco. É para quem estuda da forma correta, é isso que eu sempre falo. E mais uma vez eu digo, não adianta só responder questões da sua própria residência, né, do qual escola, né, do qual universidade você vai fazer. O importante é responder muitas questões de residência, salvo se a banca foi muito específica, né? E aí a gente tem alguns direcionamentos, mas em regra, o ideal é que a gente estude por várias questões de prova de residências, que também são mais complicadas do que as provas de concurso. Então, como é que podemos fazer? Já falei isso algumas vezes. Quem vai fazer concurso nem sempre pode estudar por prova de residência. Agora, quem vai fazer residência pode estudar por prova de concurso também, principalmente quando houver legislação, tá? A parte de legislação, como é igual, né, em questão de cobrança, vocês podem estudar. Então, vamos lá, nossa primeira questão, deixa eu colocar minha canetinha, nossa primeira questão de prova. Residência multiprofissional, Escola Estadual de Saúde Pública da Bahia 2015. Tracinho é o sistema de vigilância de eventos adversos, aqui já tem uma pegadinha, e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar a adoção de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população. A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é. Então vamos pegar os dois itens que eu grifei para vocês. Primeiro, para não cair no erro, né, de que a resposta está na pergunta, não está. Eventos adversos, geralmente a gente relaciona à imunização, certo? Então, reações adversas, eventos adversos, a gente é uma palavrinha na saúde pública que a gente fala muito relacionada à vacinação. E aqui não está relacionado a isso. E tem outra dica. A dica real da prova é o pós-comercialização. Por quê? Quando eu vou fazer uma queixa técnica de produto, eu vou associar a vigilância sanitária. Mas essa fase aqui é pós-comercialização, não é aquele ciclo da produção, né, até o consumo. Aqui é depois que foi comercializado. Então já foge do escopo da vigilância sanitária, não é vigia adverso, e o que a gente tem nesse contexto e que cai, né, esse conceito é o conceito de tecnovigilância, que é a verificação, estar atento a qualquer evento adverso, né, depois do uso daquele produto, né, de adquirir e usar daquele produto pela comunidade, pela população, para estar avaliando a proteção, para proteger e promover a saúde da população. Então, pós-comercialização e a verificação de produto, né, em relação à saúde, a gente vai sempre lembrar de técnico-vigilância, certo? A vigilância sanitária, lembrem que está associado automaticamente a quem? Aquelas etapas até a fase da comercialização, mas o pós já não agrega na vigilância sanitária. Então, nosso gabarito, letra C. Questão 2. A necessidade de aumento de recursos no SUS tem mobilizado vários segmentos sociais. Segundo a Constituição Federal de 88, o SUS deve ser financiado com recursos. Essa é facílima, tá? Questão bem tranquila de prova, 2016. O que a gente sabe em relação ao financiamento do SUS? Toda vez que perguntar financiamento do SUS, vocês vão lembrar, o financiamento do SUS, ele é compartilhado, né, entre as esferas de governo. Mas nós temos um orçamento do SUS que entra no Fundo Nacional de Saúde, no Fundo Estadual de Saúde e no Fundo Municipal de Saúde, da seguinte forma: a Seguridade Social, nos termos do artigo 95 da Constituição, ele financia
o sistema de saúde, porque a saúde faz parte do tripé da Previdência, da Seguridade Social, que juntamente com a Previdência e a Assistência Social compõe a Seguridade. Então, a Seguridade é financiadora da saúde, pela saúde fazer parte do conjunto, né, que forma a Seguridade Social. Esse recurso da Seguridade Social vai adentrar no Fundo Nacional de Saúde, que por sua vez vai repassar para estados e municípios, de acordo com alguns critérios que não vou colocar aqui nessa questão. Além disso, nós temos, só para a gente, né, pegar esse conteúdo, que cada esfera de governo tem que dar a contrapartida. Atualmente, né, depois de 2015, com a alteração do artigo 98 da Constituição, nós temos um valor percentual mínimo de 15% para a União, da sua própria receita, ou seja, que ele gaste em ações e serviços de saúde no mínimo 15%. No Fundo Estadual de Saúde, no caso, o Estado vai gastar 12% da sua própria receita para as ações e serviços de saúde e os municípios o mesmo percentual dos estados. E lembrando que é o investimento mínimo para as ações e serviços de saúde. Esse percentual foi definido em 2015, na alteração que o artigo 98 da Constituição sofreu, tá bom? E quando a gente vai lá para o artigo 98 e deixa claro que a saúde será financiada nos termos do artigo 195, eu falei que era o quê? De forma compartilhada, logo, pela Seguridade Social, pela União, estados, DF e municípios, além de outras fontes. Essas outras fontes serão descritas lá na Lei 8.080, tá certo? Como a questão é sobre a Constituição, o que nos leva, né, a marcar é relacionada à Constituição. Então, já vendo aqui, ó, letra A, União, estados, municípios, do imposto sobre movimentação financeira, não, do orçamento da União, estados, DF, além de parte de circulação de mercadorias, federais e estaduais não, até porque o municipal vai entrar também, do orçamento da Seguridade Social, ok, da União, dos estados, do DF e dos municípios, além de outras fontes. Vamos ver a letra E, do orçamento da Seguridade Social e de pelo menos 0,5%, nem pensar, né? Aqui, eis o nosso gabarito, de acordo com o artigo 198 da nossa Constituição Federal, tá? Então, gabarito, letra D de dado. Nossa terceira questão. Assinale, perdoem aqui, ó, aqui é 2 S, tá? É porque erro de digitação a gente copia e cola, mas às vezes, né, dá escorrega alguma coisa na mão da gente. Assinale a alternativa correta sobre a atenção básica no SUS. Nós sabemos que em 2017 nós tivemos uma nova portaria da atenção básica, que é a portaria 2436, certo? Antes dela, 2488 de 2011. Essa traz algumas modificações em relação à conformação das equipes e deixa claro que a atenção básica não será só, né, colocada em implementação pelas equipes de saúde da família, que também vão compor a atenção básica, as equipes de atenção básica, tá? O NASF muda a nomenclatura, ao invés de ser, deixa de ser núcleo de apoio à saúde da família e passa a ser núcleo ampliado da saúde da família e da atenção básica, além de modificar o quantitativo de pessoas vinculadas a cada equipe, né, que fica no mínimo 2.500 a 3.000 pessoas. Então, a gente tem algumas modificações. Essa questão é de 2016, mas nem toda a questão da saúde da família eu vou precisar tirar para responder, porque a maioria dessas questões, elas trazem a ideia central do que é a atenção básica, não trazem, né, o direcionamento para uma portaria. Então, o que acontece nas bancas? Eles podem colocar estratégia de saúde da família, eles podem colocar atenção básica e podem colocar a portaria nacional da atenção básica. Então, por isso que algumas questões a gente dá para responder mesmo sendo anterior a 2017. Então, aqui letra A. O consultório de rua faz parte da rede de atenção básica e tem como público-alvo a população de rua, em sua maioria constituída por refugiados de países em conflitos de diversas naturezas. A gente sabe que não, né, gente? A população de rua do Brasil é feita também, acho que muito mais, pela população brasileira que não tem onde viver,
pelos usuários de crack, né, álcool e outras drogas, e por milhares de pessoas que vivem em condições inadequadas no nosso país. O problema de saúde do país, ele é de raiz, está relacionado à iniquidade social. Inclusive, o consultório de rua é uma forma de ofertar a quem mais precisa. Então, não está ligado, né, à questão dos refugiados no país. Letra B. A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo, sempre ao somatório, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico e o tratamento, ficando a reabilitação para atenção secundária. Aqui eis uma boa pegadinha de prova. Ela vem toda correta. E aí quando chega aqui, ó, ficando a reabilitação para atenção secundária, quem não conhece, não entende atenção básica, acha que a gente só trabalha com promoção e prevenção. Não. A atenção básica trabalha com uma linha de cuidado, que é o ciclo de vida do indivíduo. A atenção básica trabalha desde a promoção até a reabilitação daquelas pessoas que são acompanhadas. E quem são essas pessoas? São pessoas que têm problemas mais comuns de saúde. Então, 80% já é comprovado que a atenção básica resolve porque são os problemas mais comuns da coletividade. Diabetes, hipertensão, claro que com a retaguarda dos outros níveis do sistema. Mas reabilitamos sim, ou seja, nós cuidamos, nós fazemos com que esse indivíduo possa exercer suas atividades laborais, ter sua vida, né, normalizada, com o nosso atendimento da atenção básica, porque trabalhamos não com algo agudo, e sim com a cronicidade, não só doença crônica, e sim também com condição crônica, gestação, né, o tratamento de alguma patologia que demore mais tempo, ciclos de vida, então são condições de longo prazo. Tá? Então a reabilitação também faz parte da atenção primária. Letra C. A estratégia de saúde da família prevê o cuidado primário centrado em uma equipe multiprofissional, trabalhando de forma interdisciplinar e por meio de um conjunto ampliado de encontros clínicos que envolvem consultas individuais e atividades em grupo. Até então, nosso gabarito aqui é a letra C, né? Letra D. Um dos problemas mais importantes da estratégia de saúde da família é a ausência de um médico psiquiatra na equipe para tudo. Não precisamos. A equipe de saúde da família, ela deve ter, tanto de acordo com a antiga como com a nova PENAB, um médico de preferência generalista. O médico psiquiatra, ele vai estar no nível secundário. Então, toda vez que vocês virem, né, a questão de nós temos o nível secundário, vocês associam às especialidades. O nível terciário a gente associa aos hospitais de grande porte, hospitais universitários. Letra E. Uma das características do processo de trabalho na atenção básica consiste no acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade. Até aí, tá ótimo e perfeito. O que faz a questão ser errada é que ações exclusivas do médico, o que, né, vai em desacordo, ou seja, diverge da nossa afirmativa anterior, que é o nosso gabarito, letra C, que é o trabalho em equipe multiprofissional e com saberes interdisciplinares, nosso gabarito, letra C. Mas, vou voltar aqui. Qual é a diferença entre equipe multi e forma inter? Trabalhar com equipe multi, quem já assistiu a alguma aula minha sabe disso que eu já falei várias vezes. Trabalhar com equipe multiprofissional é agregar pessoas, né? Grupo de pessoas. Vamos agregar diferentes saberes e vamos pegar núcleos diferentes. Isso, né, não necessariamente eu vou trabalhar de forma interdisciplinar. Então, agrupar profissões diferentes é uma equipe multiprofissional. Mas esse agrupamento de pessoas diferentes tem que ter um entendimento que o trabalho vai ser interdisciplinar. Ou seja, nós vamos utilizar e vai ser perpassado e vai ser respeitado o saber de cada núcleo, para dali extrair o melhor para alcançar o objetivo, que é a melhoria do cuidado da saúde do indivíduo. Certo? Então, fiquem atentos a isso, porque o fato de ser uma equipe multi já não traz, não diz claramente que o trabalho vai ser inter. Então, o equipe multi de forma inter, sempre vem a casadinha. Mas se vier sozinho, vocês têm que ler, né, o restante da questão. Por exemplo, equipe multiprofissional,
apenas o agrupamento de pessoas em uma equipe, né, resolve o problema, né, configura um trabalho em equipe, está errado. Não é agrupar pessoas, é juntar saberes, tá bom? Então, nosso gabarito da terceira questão, letra C. Quarta questão. Em um município, observa-se o aumento da prevalência de uma doença, já vou falar dela, mas sua incidência tem uma tendência à queda. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese adequada para essa situação. Dois termos que todo mundo que estuda saúde pública não pode esquecer: prevalência e incidência. A prevalência está associado a número de casos existentes. E a incidência é o número de casos novos. A incidência também tem relação com o conceito de risco, certo? Quando eu encontro uma prevalência alta de uma doença e uma incidência tendenciando à queda, o que dá a ideia para a gente é de que os casos existentes estão sendo se mantendo, né, crescendo, mas eu não tenho casos novos entrando. Esses casos novos, eu vou até fazer um desenhozinho que eu gosto muito, que está no livro de Maria Zélia Rui Pairó. Aqui imagine que é uma torneira. A Pro é ótimo em desenho, viu? Aqui é uma torneira, aqui é um botijãozinho de água. Então aqui eu tenho. Imagine que aqui a água já está nesse limite, eu vou colocar aqui. Aqui está cheio de água e aqui está saindo água. Aqui, essa setinha, ela vai indicar o quê? A incidência, que são o número de casos novos. Então, a incidência é tudo que entra. Aqui, o que já estava na vasilha é a prevalência. Aqui, o que sai são os óbitos mais as curas. Então, o que é a prevalência? A prevalência significa o número de casos existentes, subtraídos os óbitos e as curas e acrescido da incidência. Então, a prevalência é o somatório do que entra e deve ser subtraído o que saiu ou por óbito ou por cura, tá? Cura por alto, etc e tal. Então, ou abandono. Então, nós temos a prevalência, vai ser sempre esse somatório do que entra e do que sai, e subtraído do que sai. Vamos ver as alternativas. A prevenção da doença não tem tido resultados positivos. Pode ser uma hipótese, já que... não, desculpa. A prevenção não tem tido resultados positivos. Se não tivesse, a incidência não estaria diminuindo. Porque se a prevenção não tiver resultado, com certeza a incidência aumenta, porque são o número de casos novos. Há um aprimoramento no sistema de notificação da doença. Vamos lá. Para que eu aprimore o sistema de notificação, eu tenho que ter casos novos. E aqui a nossa tendência é a queda. Esse aprimoramento do sistema de notificação é porque, de acordo com a portaria 204 e 205 de 2014, nós temos uma relação de doenças que são notificáveis. Alguns sistemas de informação, na prática, alguns municípios, eles não estão tão sensíveis ao sistema de notificação e acabam deixando, né, deixando de lado, né, algumas patologias e não notifica. E isso dá o quê? Uma subnotificação. E quando se trabalha sensibilizando os profissionais para melhorar essa notificação, pode acontecer o quê? Muitos casos notificados e dá aquela falsa ideia de muitos casos novos, o que não é. Significa que houve uma melhoria no sistema de notificação. Mas se eu melhoro o meu sistema de notificação, logo vai aumentar o número de casos novos, que é a incidência. E no nosso caso aqui, o que está aumentando é a prevalência e não a incidência. Essa doença apresenta cura. Se apresentasse cura, a gente não estava aumentando a prevalência, porque
essa saída aqui da torneira estaria tendo uma vazão tão grande que não daria para aumentar a prevalência. Isso é matemático. Então, para eu ter uma cura, né, pomposa, eu tenho que ter uma vazão maior para que essa prevalência daqui diminua mesmo com os poucos casos novos adentrando. Essa doença tem uma alta taxa de letalidade. Letalidade é um outro conceito para quem estuda saúde pública não esquecer, que é a capacidade que uma doença tem de levar à morte. Então, vamos dizer uma doença que 100% letal, a raiva humana. Então, todo mundo que adquire, só teve um caso em estudo, né, que uma pessoa adquiriu e não foi a óbito. Mas, em regra, né, toda pessoa que adoece com o vírus da raiva, ser humano, vai, né, a óbito. Então, ela tem uma alta taxa de letalidade. É a mesma explicação para a cura. Se a taxa de letalidade fosse alta, a prevalência não estava aumentando, ela estava diminuindo, porque essa vazão também teria que ser maior. Nos restou a letra E, que é bem tranquilo, e para a gente até passar do gabarito, né? Essa doença tem tendência à cronificação. O que é isso? É quando, principalmente está caracterizado aqui em doenças que estão começando a ser descobertas, né? E aí a gente tem aquela taxa de incidência inicial muito grande, depois vem as curas e tal, e essa doença, por não se conhecer, a gente não entende o processo dela. Então, quando aumenta a prevalência, que é o número de casos existentes, significa que ela está virando a doença crônica, porque o período que ela fica como doença existente é muito maior do que o número de casos novos que existem. Então, esse cenário aqui significa uma atividade de prevenção e promoção boa, porque a incidência cai, mas o perfil dessa doença é a cronicidade, porque o tempo que ela fica como caso, né, como patologia, é grande, tanto que a prevalência está aumentando, mesmo com a incidência diminuindo. Então, a gente tem casos novos, sim, claro, mas muito menos que antes, até porque a prevalência ela continua aumentando. Eu também não posso zerar aqui e dizer que está zerada a incidência, senão a prevalência não aumentaria, tá certo? Então fica aí a dica, uma boa questão de epidemiologia, muito bem elaborada essa questão, e a galera tem que ter essa ideia aqui. Então eu espero ter, né, desenhado aqui com o meu rabisco uma questãozinha bem legal para vocês. 5. Assinale a alternativa que contém um agravo de notificação compulsória imediata. Então aqui, gente, nós temos notificação compulsória, eu já falei as portarias, né? A portaria a mais recente, 204 e 205 de 2017. Ou desculpa, 2016, deixa eu apagar aqui. De 2016. Tá? Então, ambas trazem a relação de doenças de notificação compulsória. A notificação compulsória imediata é aquela que está relacionada a eu preciso falar o quanto antes. Não necessariamente notificar significa eu preencher um papel. A notificação pode ser por telefone, a notificação pode ser por e-mail, de uma forma que tem que ser imediata, com um período menor do que 24 horas. Dessas aqui, a única condição, tá, que a gente precisa notificar com menos de 24 horas é o quê? Um acidente de trabalho grave, fatal ou ocorrido em menor de idade. Lembrando que a gente não notifica apenas as doenças infecto-contagiosas. Se for pegar a história da vigilância epidemiológica, sim, era focado nas doenças infecto-contagiosas. Mas com o passar do tempo, a notificação, com a mudança do processo de trabalho, a gente tem o adoecimento de diversas formas. E esse adoecimento de diversas formas faz com que outras patologias da modernidade, né, elas venham se agregar, que no Brasil a gente não perde, né? A tendência dos outros países é a doença da pobreza infecto-contagiosa ficar de lado quando a gente tem doenças da modernidade. No Brasil a gente tem doença da pobreza, infecto-contagiosa e, além disso, as doenças da modernidade. Então, quando eu tenho um menor de idade e eu tenho um acidente de trabalho grave, fatal, em menor de idade, aqui tem que ser uma comunicação imediata, até porque aqui vai entrar que o trabalho é uma ação, a saúde do trabalhador é uma ação intersetorial, é foco no SUS,
né? Mas tem pernas em outros setores, o que a gente chama de intersetorial. A hepatite por vírus, tuberculose, notificação, leishmaniose, notificação, hanseníase, notificação, todas. Mas a única imediata é o acidente, né, de trabalho grave e fatal ocorrido em menor de idade. Letra A, o gabarito. Sexta questão. Os transtornos mentais representam demanda mundial e não é diferente no Brasil. A Rede de Atenção Psicossocial, a nossa RAPS, tem como finalidade a criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. No âmbito do SUS, desculpa a falta da vírgula. Dentre suas diretrizes estão, letra A, a oferta de serviços hospitalares especializados, de forma nenhuma. O processo de desinstitucionalização traz a ideia, inclusive, de não termos mais hospitais especializados, e sim leitos em hospitais gerais. Teve uma mudança recente, em 2017, que não vou adentrar aqui, porque a prova foi em 2016, mas eu sugiro que vocês deem uma olhadinha em alterações que ocorreram em 2017. Se fosse uma aula teórica, eu explanaria aqui. Mas teve uma alteração, mas o que a gente tem que lembrar é que a saúde mental e toda essa reforma, que a gente busca dentro da reforma psiquiátrica, a forma é não ofertar os serviços especializados, e sim que o paciente seja atendido dentro de um hospital geral, mas que tenha leitos para ele. Com a nova definição, teve uma alteração, está ligado, volta a esse modelo. Então está tendo inclusive uma briga teórica por conta disso. Então, letra B. A diversificação das estratégias de cuidado e o desenvolvimento de atividades no território que favoreçam a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e o exercício da cidadania. Precisa ler as outras? Vamos lá. Vou ler só para a gente ver onde está o erro. A estratégia de redução de danos, a promoção de estratégias de educação permanente e a ênfase em serviços centrados em grandes capitais, locais, onde a maior demanda é maior, de jeito nenhum. A RAPS, ela inclusive é uma porta de entrada e inclusive também é um pré-requisito para a constituição de uma região de saúde. Essa região de saúde nem sempre é constituída por municípios grandes, tem que ser constituída por municípios limítrofes, mas nem sempre por municípios de grande porte. A RAPS faz parte da rede de atenção. Logo, ela tem que estar contemplada dentro de uma ou mais, a rede de atenção tem que estar contemplada em uma ou mais regiões de saúde. E a RAPS, por fazer parte da ação de serviço e ação e serviço mínima para constituir a região de saúde, não é só nas grandes capitais. Letra D, o desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com necessidade do uso do crack, decorrente do uso do crack, álcool e outras drogas, tendo como eixo os projetos terapêuticos padronizados. Não, seriam os projetos terapêuticos singulares, porque para cada pessoa é um projeto terapêutico singular e não é padronizado, gente? Ninguém padroniza um projeto terapêutico. Letra E, a atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas, o respeito aos direitos humanos e a oferta de cuidado integral e assistência multiprofissional. Até aí tudo bem. Com ênfase na atenção do médico psiquiatra. Aí desmoronou a nossa questão em relação ao pensamento, a linha que hoje a saúde mental, na formação da RAPS, com essa formação da RAPS, tem trazido para a gente. Então, nosso gabarito é a letra B, de bola. Sétima questão. A vacina inativada, VIP, faz parte do calendário de vacinação do Brasil, com previsão de 2 doses seguidas, 2 doses de vacina oral, seguidas de 2 doses de vacina oral poliomielite, que visa. Eu vou explicar por que essa questão está aqui. Essa foi uma questão, não foi específica para enfermagem, não foi específica para nenhum cargo. Ela caiu na parte de geral. Inclusive, o calendário da VIP mudou junto com a VOP. Hoje, a criança, eu sei que a criança toma VIP, que é a vacina inativada, que é injetável também, com 2, 4 e 6 meses, e com 4 e 6 anos, ela vai tomar a VOP, que é a vacina oral, tá? Essa é uma questão de conhecimento de saúde pública.
Só, né? As doses da VIP visam, então não quer saber esquema, não quer saber quantas doses, até porque ele trouxe. Só está defasado aqui porque não tinha tido a mudança ainda. Hoje o esquema é esse, todo mundo sabe. Mas se você não é da área de enfermagem, fique tranquilo. Essa questão caiu para a gente saber qual a doença, né, que a vacina, né, traz para a gente e por que ela traz. Existe uma situação em relação à poliomielite que faz o seguinte: a gente tem, mesmo que uma situação erradicada, né, de controle da doença no Brasil, nós temos países que não têm. E precisamos dessa manutenção da vacinação para garantir que os vírus selvagens que adentram, né, que vem de casos importados, são os casos alóctones, a gente consiga ter o controle para aquelas pessoas que, de alguma forma, estão dentro do nosso território. Então imagine a pessoa vir de fora, que tem um vírus, né, selvagem, e se a gente não vacinasse mais a população. Então a população se mantém vacinada. E isso faz com que, como a transmissão é fecal-oral, que a gente mantenha um vírus vacinado e uma imunidade de proteção. Então, suprir a ineficiência da VOP, não. A VOP ela é muito importante, muito eficiente. Propiciar a vacina a crianças alérgicas à estreptomicina, não tem nada a ver. Minimizar o risco raríssimo de paralisia associada à vacina. Garantir o sucesso de imunização à criança, que é amamentada com leite materno. Imunizar crianças menores de 2 meses. Então, nosso gabarito é letra C, tá? Então, a questão da VIP, ela por ser inativada, ela vem, né, minimizar esse risco de paralisia associada à vacina. Como é que cai a questão dessa para o público geral? Porque esse tema ficou muito no auge à época, tá bom? Então, até a Pro ficou meio estranhando aqui depois que eu me lembrei o motivo dessa questão. Deu aquele branco inicial de que, poxa, por que essa questão está aqui? Depois eu lembrei o contexto que ela foi cobrada, porque como eu olho todas as questões de prova, na verdade, de residência do Brasil todo, e eu me lembrei o motivo, porque foi um assunto que ficou no auge, mas foi de conhecimentos gerais de saúde pública. Então, nosso gabarito letra C. Então, vamos à próxima questão, questão 8, também é uma questão de vacina, e da mesma forma que caiu a da VIP, essa caiu também por conta do tema, né, que aqui é uma questão que fala sobre o papilomavírus humano, o HPV. Então, a vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, ela é uma vacina recombinante, ou seja, ela é formada por 4 tipos de vírus HPV, que são os vírus que têm o maior potencial, né, para oncogênico, então 6, 11, 16 e 18, adotada pelo Ministério da Saúde. Letra A, é destinada à utilização preventiva, até aí está certo, e tem efeito demonstrado sobre infecções pré-existentes? Não. Tanto que a faixa etária é para adolescentes, porque a ideia é vacinar quem não teve contato sexual, porque quem já teve, o benefício é muito menor. Letra B. Tem maior evidência de proteção e indicação para pessoas que nunca tiveram contato com o vírus. Foi o que eu acabei de falar, é só associar a faixa etária. E lembrar que os meninos também agora fazem parte da vacinação contra HPV, porque antes eram só as meninas, né? Hoje nós temos os meninos fazendo parte desse calendário vacinal e também a redução da faixa etária. Lembrando que hoje são apenas 2 doses, né? O intervalo de uma para outra é de 6 meses, tá bom? Então, nosso gabarito, letra B de bola. Isso pode cair em prova, vamos dizer que a pessoa que elaborou a prova estava bem de mau humor e pode cobrar isso para qualquer profissional. Para quem trabalha diretamente com a enfermagem, fica tranquilo. Mas para a maioria, porque é um tema geral de residência, é só estar ligado no que está acontecendo, porque isso aqui é saúde pública, querendo ou não, tá bom? Questão 9. A reforma sanitária é uma reforma social centrada na democratização da saúde, na democratização do Estado e na democratização da sociedade. Sobre o movimento da reforma sanitária, é incorreto afirmar. Então, ele quer alternativa incorreta. Isso é bem tranquilo, eu prefiro assim, porque a gente vai lendo e vai reforçando o conteúdo. Letra A, compreende um processo de transformação da situação sanitária em relação a 4 dimensões: processo saúde-doença, institucional, ideológica e das relações sociais que orientam a produção e distribuição de riqueza. Vamos lá.
O início do processo data do começo da década de 60, quando se difundiu nos Estados Unidos o modelo preventista de atenção à saúde. C. O relatório da 8ª Conferência é a sistematização da reforma sanitária, enquanto o projeto representou um conjunto de políticas articuladas. D. A composição do movimento sanitário foi constituída de 3 vertentes principais: o movimento estudantil, a SEBS, que é bem importante para a gente, eu sempre gosto de sinalizar a SEBS, e a Abrasco também, e o movimento médicos residentes de renovação médica, e profissionais da área da saúde, da docência, pesquisa e academia. E letra E, o movimento da reforma sanitária sofreu forte repressão durante o regime militar, resultando em desarticulação do movimento com a prisão dos estudantes e docentes, portanto, não teve impacto na democratização da saúde. Vamos voltar um pouquinho. Cada uma dessas assertivas praticamente foi tirada de um artigo. Então, lembrem que nós temos 4 dimensões da reforma, e são esses aqui: saúde e doença, institucional, ideologia e de relações sociais. Sempre, isso aqui é dica de prova. O início, década de 60. No Brasil foi mais fortemente 70, mas o início, na década de 60, com o modelo preventista, ou seja, aquelas ações voltadas para a prevenção, principalmente dos aglomerados urbanos. O relatório da 8ª, que aconteceu em 86, é a sistematização da reforma, e eu sempre sugiro em todas as minhas aulas a leitura desse relatório, porque ele traz, né, a ideia, né, esse embasamento ideológico para a criação de um sistema para todos. A letra D, tranquilo, 3 vertentes principais, não esquecendo que a SEBS, ela até hoje, né, tem um grande papel em relação ao estudo da saúde pública e da saúde coletiva. E a letra E, por que ela está errada? Porque afirma que a reforma não teve impacto na democratização da saúde. E claro que teve, né, gente? O nosso processo de democratização está trazendo a saúde para a agenda política, né, a partir da Constituição Federal de 88, lá no artigo 196, dando a obrigatoriedade do Estado, né, de cumprir as ações e serviços de saúde, é uma consequência desse movimento que teve como marco principal a nossa 8ª Conferência de Saúde. Então, lembre-se sempre que o movimento da reforma sanitária foi um dentre tantos movimentos que aconteceu naquela época. Lembra que não foi uma reforma apenas de setor, porque eram muitos movimentos acontecendo e também quem solicitava a reforma sanitária não queria que mudasse apenas o setor saúde, mas sim que tudo mudasse. Era o acesso ao serviço de saúde, além de outras situações. Tanto que é dali que nasce o conceito ampliado de saúde, que não tem só a ver com a saúde, né, com o setor saúde. Tá, aí coloca moradia, alimentação, ou seja, tenta-se resgatar a dívida social que o país, né, passou no período da ditadura militar. Então, a reforma foi um marco importantíssimo e naquele momento várias reformas aconteciam, tá bom? Nosso gabarito, letra E. Questão 10. A Lei 8.080 regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde. Segundo essa lei, o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o SUS. São objetivos do SUS segundo a Lei 8.080. Os objetivos do SUS vocês vão encontrar lá no artigo 5º da Lei 8.080, um dos mais cobrados em prova, juntamente com o 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, são os mais cobrados, tá? No papel, nós temos 3 objetivos, mas muitas bancas, às vezes, destrincham as frases, a oração em frases menores para fazer, né, daquela tom de pegadinha de prova, né? Mas eu sempre falo que os objetivos estão relacionados ao que o SUS se propõe. Então, se eu me proponho a isso, eu vou objetivar, eu vou gerar como objetivo central dentro do SUS, né, uma consequência, uma ação, né, um resultado, na verdade, um resultado que também seja amplo. Vamos lá. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde. Sim, é um objetivo do SUS. Deixa eu ver como é essa questão. Tá. Aqui é só um.
a formulação da política da saúde até o nível local, destinada a promover nos campos econômico e social a observância do papel do Estado na garantia da saúde. Errado, só foi né, eles embaralharam aqui o artigo 2º da lei. A assistência às pessoas por intermédio de ações de recuperação da saúde é de promoção, proteção e recuperação, tá bom? Letra D, a assistência às pessoas por intermédio de ações de prevenção de doença, também não é promoção, proteção e recuperação, sempre é o próprio ré. E letra E, a formulação da política de saúde em todos os níveis de atenção destinadas a promover a saúde e prevenir doenças, que se constitui o papel do Estado na área da saúde. Não, aqui eles embananaram tudo. É a formulação da política nos campos sociais e econômicos, né, que garantam acesso universal e igualitário para as ações de promoção, proteção e recuperação. Então, o que a gente tem de objetivo? A única assertiva que traz um dos objetivos é letra A, que é a identificação e divulgação dos fatores determinantes e condicionantes da saúde. O que é que isso significa? Que é só lembrar, gente, do conceito ampliado de saúde que está no artigo 3º da Lei 8.080, que esse conceito ampliado, ele deixa claro que a saúde ultrapassa o acesso ao serviço de saúde, que a saúde é um conjunto de fatores condicionantes e determinantes. Logo, se eu identifico e divulgo esses fatores condicionantes e determinantes, se eu deixo claro que a saúde é um conjunto de fatores determinantes e condicionantes, obviamente que eu tenho que identificar e divulgar esses fatores condicionantes e determinantes, tá certo? Nosso gabarito, letra A. Então, ficamos aqui nesse bloco de questões para residência. Deem uma olhadinha, vejam os grifos, refaçam as questões, né? Escutem de novo, fiquem de saco cheio aí da prova, porque vocês não vão errar nenhuma questão de residência, se eu garanto, tá bom? Fiquem com Deus, muita paz. Até o próximo bloco. Tchau, tchau.